nunca vão entender esse amor. Vasco da Gama, pra sempre vou te amar. Na barreira eu vou festejar. Meus amigos, vocês estão bem, tá tudo certo. Olha, Felipe Tiru, Danilo, na moral. Danilo tá detendo em São Januário. Cara, eu tô muito puto. Esse jogo me deixou muito puto. Que isso, Danilo? É sério, eu não tô feliz. Se prepare. Pode falar com a galera. Hoje eu tô muito puto, desculpa a palavra. Eu tô muito puto, cara. Virou pelada, virou aterro, mas fale, Gustavo Mel, fale, porque eu vou levar o meu Dark Side of the Moon pras lives. Não, por favor, não, Danilo. O Vasco da Gama. Olha só, Danilo. Todo time, toda campanha precisa de um jogo assim. De um jogo onde, meu irmão, a parada vai para além do racional. A gente erra, o Fernando Diniz erra, os jogadores erram. O Vasco tem uma série de coisas para a gente debater aqui, como a gente debateu na transmissão, né? Não tô na idade de comer vidro mais não, Gustavo Mel. Não tô nessa idade não, meu amigo. Pô, olha só. Eu acho o seguinte, uma vitória na marra, isso aí, de celebração de São Januário pulsando, imagens maravilhosas que teremos aí ao longo dos anos, um jogo histórico, 4-3, mas uma baita de uma pelada em que foi se colocando atacante atrás de atacante, e terminamos com um Coutinho de 5, meu amigo, não dá. Isso, Danilo. Pra mim não dá. Não dá. Isso não é futebol profissional. Isso é aterro. Pelada de casados e solteiros. Isso não é futebol profissional. Concordo com o Danilo de que foi um jogo confuso, um jogo que o Vasco complicou mais do que deveria, um jogo, cara, que aponta vários problemas recorrentes desse time do Diniz e que precisam ser ajustados. Isso posto, galera. Porra, a gente conseguiu uma vitória no último minuto, né? Vamos comemorar um pouquinho. Exato, Tiro. Tipo assim, a gente estava olhando pro abismo e fomos tirados por lá pelo mais um passe, assistência de Lucas Piton na cabeça do menino GB. GB, que não sei se muita gente lembra de um momento até que Diniz soltou numa coletiva, falando, senti um pouco... vindo para o time principal, ele deixa ele deixa numa entrelinha, então parabéns ao menino GB, na marra, garoto bom, tava aqui conversando com o staff do Vasco rapidinho, todo mundo falando que é uma simpatia, um garoto pra cima, então assim, merecedor. Agora, 3 pontinhos, graças a Deus, o Vitória lá para baixo, a gente com 33 pontos, faltam 4 vitórias para 45 pontos. O jogo de hoje, para mim é isso, não tem Sul-Americana, não tem Libertadores, o Vasco tem que fazer 4 vitórias para acabar esse Campeonato Brasileiro, e aí virar um time de verdade para as semifinais da Copa do Brasil, porque se jogar desse jeito com o Fluminense é pemba, mas repito, é para celebrar, é para comemorar, não quero jogar água no chope de ninguém. Meu amigo Gustavo Mel está certíssimo, é um jogo histórico, especialmente contra o Vitória. A gente estava relembrando altos jogos do Vitória, 5-4 no Barradão, no playoff de 99, esse aqui vai entrar para a história, um 4-3, gol nos acréscimos, sensacional. Mas estou amargo para zaralho, sim. Alguém tem que estar amargo, desculpa, essa pessoa sou eu. Eu tô aqui desde 1h da tarde num calor para ver pelada, eu vou para aterro. Eu boto o bonezinho, viro aposentado e vou para aterro. Foi pelada, desculpa. Foi pelada sim. Eu acho que foi um jogo muito ruim do Vasco, um jogo que, cara, a gente ia estar muito puto aqui se a gente não consegue esses 3 pontos, cara. O Vasco... E erros que o Vasco vem se repetindo, né? Mas suposto, cara, tá numa altura da competição também que os 3 pontos eles pesam mais do que qualquer coisa, sabe? A gente dá uma enterrada boa no Vitória, a gente se afasta da zona do rebaixamento. São quantos pontos pro Vitória, por favor? Que eu nem consegui ver. 8 pontos. 8 pontos, gente. Que isso? E assim,
E até porque, Danilo, eu acho que assim, eu vinha comentando isso antes do jogo. Esse futebol, como é que eu chamei? Contra-intuitivo do Diniz, por incrível que pareça, um jogo contra o Vitória é mais difícil. Esse jogo contra o Vitória em São Januário é mais difícil do que as semifinais contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então, a gente conseguindo aí a permanência na primeira divisão, Copa do Brasil zera tudo, é outro jogo, tem muita coisa até lá. Então, assim, apesar dos vacilos que a gente vai discutir e das coisas, cara, que precisa mexer, que a gente vai ver até que ponto o Diniz... Ô Caio, sou chato mesmo. Alguém tem que fazer o papel, cara. Temos personalidades diferentes. Aceita. Alguém tem que fazer o advogado do diabo. Tá chato. Chato é você. Vai para outro canal. Muda, porra. Eu tenho que dar minha opinião. Foi uma pelada das brabas. Desculpa. O Vasco quase tomou 3 gols do Vitória da Bahia em São Januário. Uma vergonha. Esse Vitória é um péssimo time com -1. Ah, gente, desculpa, vai. Tem que estar feliz pelos 3 pontos, mas se não colocar o pé na realidade, a gente se perde. É isso, tá o Pix aí que o pessoal tá pedindo. Não, é isso, dá pra ver, acho que dá pra ver de 2 modos esse jogo, cara. Eu concordo que é problemático. Eu falava há um tempão lá atrás de como esse jogo contra o Vitória era um jogo pra ver se esse time do Diniz evoluiu mesmo, o quanto evoluiu, sabe? E eu acho que a gente vê que os problemas que a gente aponta desde o começo estão lá, entendeu? Mas tem uma coisa diferente também. É um Vasco que foi buscar, né? É um Vasco que aposta em peças novas que vão mudando. A gente viu um começo de mudança aí, por exemplo, a saída do Verratti no intervalo. A entrada do Andrés Gomes deu uma mexida no time, mexeu bastante. E a entrada do GB no final também, encerrando aí, o Ryan fez uma boa partida, naquela maluquice do Diniz mesmo, chegamos, pelada total, mas eu acho que no momento que isso se desenhava também, querendo ver aqui os pontos positivos, o Diniz, ele tem essa coisa de sair soltando o time, né? Mas ele só foi soltar o time mais quando já estava com -1, o que faz mais sentido, né? Porque quando estava no intervalo, que a gente já estava perdendo, ele pelo menos tirou o Verratti para botar o Andrés Gomes. Não entrou naquela coisa que eu temia, de já começar com o Nuno volante ali, sabe? Porque é importante ter esse equilíbrio que falta no time do Vasco, né? O Vasco é um time que consegue fazer gol, cara. Mas não tem equilíbrio. Futebol tem equilíbrio. A gente fica aqui, né? Fica aqui repetindo, fica falando jogo após jogo, precisa de equilíbrio. O futebol não é apenas ataque, o futebol não é apenas ofensividade, né? A gente tem vários. O Vasco, inclusive, tem uma história de times defensivos bons nos seus mais de 100 anos. Então não é demérito saber jogar defensivamente. Não é isso, não é anti-futebol, não é ugly ball. Jogar futebol faz parte de saber defender, saber entender a tática do momento. Então, assim, Vasco hoje deu uma sopa pro azar absurda, mas sim, venceu, ganhou os 3 pontos. Quem quiser se alienar com os 3 pontos, tá ótimo. Hoje, para mim, foi uma pelada horrorosa. De repente, a vitória só veio, Danilo, porque saiu no último minuto. Porque eu comentava antes, né? Tem essa coisa, que eu ia falando desde o pré-jogo, né? De que, o difícil do Vasco... Vou abrir uma zinha também, porque tá pedindo. Porque aqui também em São Paulo tá quente, para refrescar como essa vitória. Mas a gente vinha comentando. Ao contrário do que parece, normalmente, ao contrário do que é na lei do futebol, num jogo desse, qual que é a dificuldade? Fazer o gol. Você faz o gol. Difícil é fazer o gol, para furar a retranca. Depois você administra. No caso do Vasco do Diniz, a parte fácil é fazer o gol. A gente faz o gol, a gente toma virada. No intervalo eu falava assim, cara, agora o Vitória vai voltar a recuar, vai entregar a bola pro Vasco e o Vasco vai voltar a crescer na partida. O Vasco foi, empatou o jogo. Quando empatou o jogo eu falei, olha, o Vasco vai virar esse jogo. E a dificuldade vai ser depois que virar, porque aí o Vitória vai para cima de novo e vai virar problema de novo. E no ataque seguinte, o cara fazia o gol de empate, cara. Não, eu vou te falar o seguinte, óbvio, lá da cabine não dá pra gente ver se foi falta ou não do Léo Jardim. Houve um grande debate, a gente viu o juiz colocando a mão no ouvido, o árbitro, desculpa. Porra, não foi nada. E assim, vaias para Léo Jardim ao longo, depois desse lance,
tivemos momentos de vaia para Léo Jardim aqui em São Januário. Primeira vez que eu vejo vaias assim, direto pro Léo Jardim hoje, assim. O Léo Jardim tá desde 2023 na meta do Vasco. Hoje foi a primeira vez, frequentando São Januário que eu tô frequentando, que eu vejo o Léo Jardim ser vaiado da forma que foi hoje. Cara, Léo Jardim, a gente vai debater isso mais tarde no Bovasco, mas para mim hoje ele, cara, concorre a pior da partida, porque não fez nenhuma grande defesa e, essa entregada que ele deu, cara, quase compromete aí os 3 pontos. Mas para voltar só no meu raciocínio, a gente vai e sofre o empate. E talvez, cara, tenha sido bom, sabe por quê, Danilo? No que a gente sofre o empate, os caras estão com a menos... Porque não ficou precisando defender. Os caras se fecharam lá atrás e a gente só ficou atacando. E aí fez o gol no último minuto. Se a gente não tivesse feito gol e tivesse 3-2, tirando como exemplo outros jogos, que nem o do Ceará, era capaz de, mesmo com a menos, lembra que naquele jogo do Ceará, o Ceará estava com a menos. O Vitória ia pra cima e a gente, ficar batendo cabeça lá atrás. Então, cara, dentro da grande organização das coisas, até que tudo foi desenhado da maneira que o Vasco tem. Ou o Vasco abre 3 gols, 2 para administrar, ou o gol tem que sair no último minuto, que nem foi agora. E uma vez que saiu, caramba, pelo menos esses 3 pontos, eu acho que dá uma boa distanciada, né? E para quem criticava, estão falando de zona de rebaixamento, cara, o time jogando isso, oscilando que nem tá oscilando, até chegar ali nos 45, essa tem que ser uma preocupação nossa, entendeu? E que nem a gente comentava no pré-jogo também. Garantir logo essa permanência, porque quando começar a Copa do Brasil, aí é outro campeonato, é outra situação, e a gente vai, entendeu? E vamos lá, conseguir uma vitória importante, os 3 pontos são importantes, aí agora tentar 15 dias para descansar e tudo mais, e tentar fazer certos ajustes. Que nem eu comentei, eu acho, hoje, por exemplo, a gente não pode criticar o Diniz de depois do o Tietê para deixar o time mais ofensivo. Ele não tinha outra alternativa. Você podia falar botar o Lucas Freitas, né? E para mim era isso. Aí não foi tão longe, mas ele meio que foi forçado a não repetir o time titular, pelo menos, e ele acabou indo no Tietê. E aí eu vejo duas grandes, se a gente querendo olhar o copo meio cheio aqui, Gustavo, 2 grandes qualidades, 2 grandes sinalizações que podem significar mudanças um pouco aí nos paradigmas, como que a gente fala, nos tabus ali do Diniz. O copo está transbordando, Felipe Tiru. 3 pontos na tabela, porra. Mas assim, né, que não foi aquele jogo com segurança que se impôs, né? Eu desculpa te cortar no teu raciocínio, não o esqueça. Mas assim, acho que as ponderações sobre o que foi o jogo são fundamentais e o Danilo cumpre esse papel de forma importantíssima. E a gente falou durante toda a transmissão. Não é o gol aos 53 minutos do segundo tempo que muda o que foi o jogo. A gente vai debater isso como a gente sempre debateu. Agora, é um jogo para se comemorar demais da conta, porque a gente sabe da importância desse jogo, a gente sabe também da importância que é a gente achar esse golzinho no último minuto. Isso. É fundamental. O Brasileirão é a dureza. É ainda mais dureza quando você tem um treinador que não consegue fazer um sistema defensivo minimamente confiável. A gente viu isso acontecer de novo, e todo jogo a gente... Mas caralho, gente, na moral, a gente achou esse gol, um gol que a gente achou, o Diniz propõe esse jogo, né? Bota aquelas caralhadas de atacante lá e começa a cruzar a bola na área. E caramba, poderíamos estar aqui falando de um empate horrível, tanto na questão do que o time apresentou em campo, que a gente vai debater e já estamos debatendo, quanto na questão da realidade do time na tabela. É um jogo que a gente não pode deixar de comemorar essa virada com detalhes, né? Detalhes importantes, não são detalhes menores. O Colômbia entra bem, faz uma assistência importantíssima. O Ryan se demonstra um jogador, meu irmão, que caralho, bota a camisa e fala: eu sou o cara que chega pro Coutinho, Felipe Coutinho, e fala: me dá a bola aí que eu vou bater esse pênalti. Que são alguns pontos. A entrada boa do Colômbia, o Ryan, inclusive no debate sobre Verratti, que cada vez é mais claro de que merece um banquinho, de que merece ser um camarada que, porra, vai ter toda a sua influência de líder do grupo e tal, sendo influenciada, sendo exercida no vestiário, no banco de reserva na beira de campo, que pode entrar numa situação de jogo
no final de jogo, num segundo tempo, num jogo em que a gente joga por uma bola, que aposta na bola parada. Verratti, cada vez mais claro que tem que pegar um banco. E tem que pegar um banco porque a gente viu o Ryan de novizão lá matando uma bola que a gente não sabe se o Verratti ia estar ali, porque a fase é ruim. A gente viu ele estar naquele lugar que o Ryan conclui a jogada do Colômbia, sempre com participação do PH. Outra coisa para ser destacada, como sempre, né? Isso aí já não é novidade. Vamos trazer as novidades. É Colômbia, é Ryan de 9, é Ryan vestindo a camisa, pegando a bola do Felipe Coutinho e batendo o pênalti. E é a volta de Piton, que a gente tanto critica e que tem questões defensivas, que a gente certamente vai se deparar de novo, mas sendo importante nos cruzamentos, como o Mineiro, ao longo da transmissão, destacou tanto, né? Mineiro falou, os cruzamentos do Piton estão azeitados, vai sair do cruzamento do Piton. E é num desses cruzamentos que o garoto GB, o GB, cara. O GB é uma joia do Vasco da Gama, é uma desses camaradas que vem de uma história na base que todo mundo destaca. É um jogador para se ter olho, cara, negrão grande, meu amigo, bom de bola, tem capacidade e tem bola aérea, meu amigo. É grandão, cara. E o GB entra depois de ficar fora por lesão e o Vasco, na camisa, no abafa, no São Januário, em tudo, consegue uma vitória de um jogo que, de fato, foi muito ruim. Mas o resultado é muito para ser celebrado, porque, meus amigos, a gente ia estar aqui revoltadíssimo se esses 3 pontos não chegassem. E chegaram. Quando a gente olha para a tabela hoje, Felipe de Rua, a gente está em 10º e é algo que a gente poderia, em lugar de ter 8 pontos de vantagem para o primeiro da zona do rebaixamento, que é o próprio Vitória, nosso adversário de hoje, seria 2. Não é essa a conta? Não é essa a conta? Com ele vencendo, sim, né? Com empate, permaneceria igual, né? Permaneceria 4, 5, né? Que é próximo, né? Não, com certeza, eu acho isso, assim, naquela coisa da ponderação, que a gente fica assim brincando, né? Nem tanto ao mar, nem tanta terra. É isso. O Vasco não é time para cair, tem time para se qualificar. Tá aí nas semifinais da Copa do Brasil e tudo mais, mas também não é que, ganhou do Cruzeiro, do Bahia e, caramba, ficou para trás, não, cara. A gente tem aí um campeonato para fazer, a gente tem que garantir a nossa permanência até chegar aos 45 pontos, entendeu? E eu acho que o jogo de hoje mostra que, cara, todo jogo vai ser uma batalha, entendeu? Não tem essa coisa do jogo ganho, né? Meus amigos, à custa da sua saúde cardíaca, o Vasco bateu Vitória hoje em São Januário. Um primeiro tempo medonho, das coisas mais pavorosas que vimos todos os tempos. Eu achei o primeiro tempo realmente horroroso, né? O Vasco consegue abrir o placar. Aliás, mais uma assistência de PHzinho. O PHzinho é foda, gente. Eu não sei o que vocês acharam aí na transmissão. Sim. Mas o menino PH é sinistro. E aí ele cruza, abre o placar ali com o Nuno, e aí você pensa, o Vasco, dentro de casa, abre o placar cedo, contra um Vitória, que é um time frágil, que é um time que tem dificuldade de fazer gol, que é um time que vai ficar ainda mais pressionado. A gente não consegue aproveitar, meus amigos, 1 minuto da nossa vantagem. Imediatamente após a marcação do gol do Vasco, o jogo vira do Vitória. Vitória passa a tomar conta, o Vasco não consegue atacar, é o Vitória com a bola, tudo bem, sem conseguir ainda produzir grandes finalizações, mas já era um Hugo Moura ali na zaga, dando indícios perigosos, a partida medonha do nosso guerreiro Hugo, que a gente defende aqui. Muito ruim. Mais uma partida fantasmagórica do Tietê também no meio-campo, né? Muito ruim. Horrível. E aí a gente tem, ainda antes de sofrer o gol de empate, a gente toma ali, tem uma chance com o Ryan, mais uma boa jogada do PH pela direita, né? E o Ryan, acho que podia até dominar aquela bola, mas bate de primeira. E logo depois o Vitória já tem um ataque, que o Hugo Moura quase faz uma bananada, e na outra não deu erro, né? O Vasco marca muito mal ali no meio. Tanto, depois na transmissão comentou, o Diniz deu bronca, acho que no Tietê, porque nem o Nuno, nem o Tietê fazem a falta ali, né, cara? Os caras não chegam para matar a jogada, para resolver. Como é que pode, João? Porra. 2 caras chegam fechando no cara que não é o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Ali
situação total de passa a bola o cara, mano. Não existe passar os dois, né, cara? E aí a bola vem, entra ali, o Hugo tá mal. A zaga tá uma água, né, na hora do lançamento. Aí eles empatam com justiça, viram com justiça, numa bobeada também do Tietchan ali de fazer a falta e depois na marcação, o Hugo dá condição, o time lá. Beleza, um primeiro tempo medonho. No segundo tempo, ele volta com aquele que, para mim, é o novo titular do time. Verratti vai ter que bancar, meus amigos. Não chegou ao limite. E você, ô João, não acha que ele ter feito essa alteração, né, é sinal de que ele também está entendendo isso? No intervalo ainda, digo. Não, pois porque é. nunca faz, né? Aí ele bota o Andrés Gomes, que entrou muito bem no jogo hoje. Concordo, brigando o jogo, correndo e tal, dando um suporte ali pelo lado direito. É um cara que volta, recompõe. Entrou muito bem, realmente. Gostei muito da entrada do Gomes. E ele entra com o Piton. Piton a gente já vai chegar lá, na vaga do Pumbita. E, bom, o Vasco melhora no segundo tempo. Chega ao empate, jogadaça PH com Gomes ali pelo lado direito. PH, que muitas vezes a gente criticou pelos passes e tal, que não pensa muito. A bola no cruzamento já foi muito boa. A bola para o Ryan, ele olha, ele invade a área, ele dá certinho para o Ryan, e nessa bola ele vê bem a movimentação do Gomes. Não foi a única. Não foi a única. Ele acha esse espacinho, boa movimentação do Gomes, e o Piton metendo, foram umas 2 ou 3 que ele faz isso. E aí tem um detalhe, porque ele entra pelo lado direito e fica aquele pé direito no lado direito, né? Então deixa ele com essa possibilidade maior de ir ao fundo, que não acontece tanto quando é o Ryan por ali. O Ryan tende a levar mais por dentro para puxar a finalização. O Gomes ataca muito bem o espaço, faz a terceira assistência muito parecida, né? 3 assistências do Gomes, que ele vai no fundo, mete a bola certinha. O Ryan ali mostrando que nesse momento pode e deve ser o centroavante do Vasco. Eu tô achando ele melhor na bola aérea que o Verratti até. Tá João, essa bola que o Verratti. Então, ele tá fazendo tudo que o Verratti faz e muito mais, cara. Pois é. E ele tá jogando por ele e o Verratti, João. Não, e assim, e agora... mas uma coisa que o Garoni brinca muito, né? Mas se você bota o Ryan de centroavante, quem vai ser o Ryan na ponta direita? E tem o Andrés Gomes aí que mal bem, cara. Tá se apresentando com uma possibilidade. Então, assim... Os motivos para manter o Verratti titular vão cada vez ficando mais escassos, né? Pois é. Aí ele entrou bem demais do Gomes, deu assistência ali para o Ryan, depois a gente vira o jogo, e aí você pensa, filho da puta, não é possível que o Vasco vai desgraçar esse jogo mais uma vez. E aí, meu amigo, é uma coisa que é para deixar doente, né? O chilique que eu dei aqui, ainda bem que ninguém estava filmando e tal, porque é uma coisa constrangedora o que acontece depois do terceiro gol do Vitória. Por quê? Um lance, para mim, rigoroso. Eu acho que o Vitória tem alguma razão de protestar contra a expulsão do Alter, pela minha visão. Não sei o que vai ser relatado na súmula. E qual que era a chance do Vitória a partir da expulsão? É uma bola aérea, que era justamente o lance ali. Era uma situação quase de você afastou esse lance, acabou o perigo. Praticamente não vai... E assim, o Vitória faz o gol, falha do Léo Jardim para mim, fica ali tentando fazer uma resenha de falta e tal, para tentar induzir. O juiz é novato, né? Falei isso na arbitragem, que o juiz novato poderia ser caseiro, acho até que foi na expulsão. E aí virou um ataque contra a defesa. E aí acredito eu que o chat deve ter ido à loucura, as redes sociais estavam à loucura, porque o professor poeta louco, Fernando Diniz, foi para loucura total, né, no final de jogo. É França e Coutinho por dentro, é DVD, falaremos de DVD com sua pré-assistência ou não? Lá vem. Os amigos vão querer tirar a ponta do DVD. Os amigos vão tirar a ponta do DVD na pré-assistência. Não sei, hein? Acho que não, hein? E aí o Piton, né, volta sendo... Pra gente que, cara, o Piton, Gustavo Mel é um grande defensor de Piton aqui e dos cruzamentos de Piton. Não, em alguns momentos. DVD horrível nada, Gil Novaes. O DVD participa da jogada de gol, você queira ou não aceitar tal fato. É um fato cristalizado. O Piton cruza muito bem, e aí o GB, né, que foi opção hoje também, entrou dentro da área ali e atropelou no cabeceio de imposição física, fez o 4-3 e é mais 3 pontos na tabela, 8 pontos em relação ao Vitória,
em que pese críticas ao desempenho, que a gente não se furtará de fazer, o Vasco fez a sua parte, fez a sua obrigação em São Januário, garantiu 3 pontos importantes num jogo que se anunciava difícil, né, minha rapaziada? O nosso Dark Danda, com seu palpite, não deixa a gente se enganar. Era um 2-2, era um jogo duro. Eu conheço. Pois é, jogo complicado. Passamos do Renato Kaiser, né? Aliás, Renato Kaiser, ele parece que ele joga com ódio do Vasco, né? Vocês percebem isso? Eu sinto isso, cara. Tem seus motivos, eu diria, cara. Porra, ele joga, ele catimba. Ele é um tira cara... esse ranço, já passaram anos, pô, tá aí com aquele fora, pô. Juninho, boa noite. Antes, deixa eu só mandar um abraço pro nosso querido Rubinho, Rub Stoner. Um abraço pro meu querido amigo que mandou o superchat aí. Eu nem me dei conta que era ele. Um abraço. Ele disse que a galera da CMM do Vasco do Orkut está assistindo a gente, Juninho. Mande um abraço pra CMM do Vasco no Orkut. Boa. Nosso Cupo. É o Cupo? Será que é o Cupo? O João Mirante lembra do Cupo, né? Deve ser, pode ser. Deve ser a galera do Cupo. Pô, boa noite aí, meu povo. Vasco ganhou. Gol no último minuto, não cria da base. Vocês querem ficar brigando na internet? Eu quero foda, Juninho. É foda mesmo. Tá maluco, filho? Tô felizaço. A Gabi perguntou, Juninho, tu tá feliz ou tá puto? Eu falei, vou tá puto. Por quê? O Vasco ganhou, gol no último minuto. Pô, jogo divertido pra caralho, cheio de gol, lá e cá. Pô, tá puto? Tô feliz, filho. E o Renato Kaiser, tá puto ou não, Juninho? Tá puto pra caralho, hein? Não sei, mano. Hoje ele nem me respondeu, eu mandei mensagem pra ele de manhã. Falei, qual é, mano? Tenta pegar a camisa lá do Hugo Moura pra mim, que falei, pô, o Hugo Moura é mais fortinho, né? Falei, pô, aí eu acho que já cabe, né? Falei, pô, tenta pegar a camisa do Hugo Moura lá pra mim, ele visualizou, nem respondeu, mano. Aí agora que eu não vou mandar mensagem também, deve estar puto pra caralho, gol no último lance. Manda aí ao vivo, cara. Fala aí, se fudeu. Tá revoltado com a arbitragem hoje, Juninho. Fez discurso contra a arbitragem, ele. Fez? Eu não vi a entrevista, não. Não vou repetir o que o Marlon falou, não, mas ele meio que deu uma cornetada. Chamou de várzea. Mas aí, roubaram os caras mesmo ou nada? O cartão vermelho foi meio rigoroso. Aí o Léo Jardim fez pênalti no Kaiser, não fez naquele lance? Dava para dar, não dava? Não é nada. A bola passou dos dois, eles se chocaram ali, não foi nada. Ele ficou ali. O Kaiser, ele estava valorizando. Ele é catimbeiro pra caralho, mano. Ele é catimbeiro. Você acha que o Kaiser voltará ao Vasco da Gama em algum momento, meu amigo Juninho? Eu acho que se não voltar na temporada que vem, não volta mais, que aí vai ficar cada vez mais... A tia Leila? Distante, né? Não, a tia Leila é para 2028, né? Segundo os repórteres aí, o que for e tal. Enfim. Mas estaremos na campanha, né, João Mirante? Para trazer o homem ano que vem. Vitória vai cair mesmo. É um bom reserva pro... Bom reserva não, bom titular, porque se é ele aí agora, no lugar do Verratti, já tinha ganhado essa vaguinha dele já, do Verratti, não tem jeito. Aí. O GB tá vindo aí, hein, Juninho? Verdade, mano. Tem isso. Verdade. Pô, pior que eu fiquei, na hora que botaram o GB, eu falei, pô, nada a ver, GB, mano, do nada. Já o maluco, Diniz tirando todo mundo, botando, enchendo o time. Já achou meio maluquice, né? Caralho, mano. Achou maluquice. Mas tá bom. Deu certo. Mas deu certo, né? Porque, no fim das contas, acho que a leitura do Diniz era clara, né? Porra, o Vitória abdicou do jogo, 1 a menos ali e tal. Ele bota bola na área. O França e o Coutinho ali para fazer o início de jogada. Bota o Robert Renan e o Hugo Moura participam dessa construção também. Não, mas fora isso, é bola na área, meu. Bola na área, bola na área. E ficou na cara, né? Na parte final, assim, que se o gol fosse sair de alguma forma, era bola na área, né? Então o Vasco só conseguia chegar assim. Aí tava falando que não tinha mais o Verratti. O Vitória entrou todo para dentro da área também, né? Eu até me surpreendi, que eu achei que o Vitória ia voltar desde o segundo tempo já todo encolhido. Acabou que eles até jogaram uma bolinha no segundo tempo. O Vasco também ajuda demais, né, os adversários. Meu Deus do céu, o time para levar gol, né? Mas... Uma desgraça. Uma desgraça. Mas a Vitória veio, 33 pontos, 10ª colocação, Juninho. Aí, que maravilha. Flamengo com 2 a menos. Olha aí. Flamengo com 2 a menos aí, levando o taca do Bahia. Pô, dia maravilhoso. Caralho. Pô, vai ser um drama, hein? Que vão pedir a cabeça do Felipe Luiz hoje. A galera é muito doida lá também, hein? Mas, enfim, pô, cara, ali naquele finalzinho, eu já tava preparado para falar, porra, caralho, cara, mas 5 minutinhos e o Vasco faria o gol. Imaginando a gente puto com
o empate contra a Vitória, porra. Tentando ver o jogo da perspectiva do Vitória, eles devem ficar se perguntando: porra, por que o time só começa a jogar depois que toma um gol também nessa porra? Por que não joga quando tá empatado, sei lá, quando tá 0-0? Uma coisa que é maluquice nesse time do Vitória e deve estar tirando o sono deles aí é que leva muito gol na última bola. Muito gol. Eles perderam muitos pontos aí levando gol no último minuto, cara. Eu lembro, jogo contra o Santos, jogo contra o Sport, jogo hoje contra o Vasco. Tem mais uns dois aí. O Palmeiras abre 2-0 e toma um empate. Pô, do Sport foi maluquice, cara. Do Sport eles fazem um gol aos 48 e levam o empate aos 50, pô. Assim, não teve uma vitória do velho Nena aí? Foi contra o Vitória? Essa vitória no final? Pode ter sido também. Foi o Carpini lá com Juventude. Foi isso. O Nenê entrou e empatou o jogo lá também num pênalti, na última bola. Time do Jair Ventura nunca deve ter feito 3 gols numa partida. Isso é verdade. Mas nada que o Fernando Diniz não possa proporcionar ao futebol. Mas aí o time não toma 4 do Jair. Isso que eu ia falar. Fazer 4 gols do Jair Ventura também não é para qualquer um, não, filho. Tem que valorizar. Boa noite, Diniz. Danilo do Expresso 1923. Parabéns pela vitória. Você fala do primeiro tempo lá contra o Palmeiras. Você falou que o primeiro tempo foi apático. Eu achei esse primeiro tempo, como você falou, ruim, desorganizado, confuso. E uma virada para o segundo tempo. Faltou uma capacidade de controle da partida em algum momento, destacando que o Vasco, no Campeonato Brasileiro, é o segundo maior que faz gols. E, ao mesmo tempo, é o terceiro que mais toma gols. Falta uma capacidade de controlar alguns jogos antes de entrar nessa gangorra, uma montanha-russa, no decorrer das partidas? Muito obrigado. Obviamente que hoje faltou equilíbrio. Acho que faltou equilíbrio hoje, nem a questão é essa. A gente entrou muito apático, a gente não pode entrar apático como entramos contra o Palmeiras e hoje também. Repetiu um padrão. A gente entrou muito conectado contra o Flamengo, muito conectado aos jogos do Botafogo. Então, assim, não é que é um padrão do Vasco. Esses últimos 2 jogos que a gente, pegar os últimos recordes, os últimos 10 jogos, os inícios do primeiro tempo, que a gente foi muito mal, foram esses 2 últimos jogos. Contra o Ceará mesmo, a gente não começou mal o jogo também. A gente terminou, deu um vacilo no final do jogo. Mas esses 2 últimos jogos, o primeiro tempo foi muito ruim e a gente precisa corrigir isso. Nosso Sóstenes Palha, mandando aqui. A humildade do Coutinho às vezes se confunde com passividade. Era pênalti para ele cobrar. Eu não sei, tá reclamando ou tá elogiando, Sóstenes? Parece que o Diniz, né, falou pro Ryan cobrar também. O Diniz falou? Rolou esse papo. Eu não sei. Que o Diniz disse pro Ryan cobrar. Então, assim, virou meio ordem mais do que orientação. Eu sei que tem essa coisa do pênalti, mas o Diniz falou pro Ryan cobrar. Aí eu já fico mais puto, porque eu tava gostando ali da minha fanfic, bem, do né? Coutinho. Puto. Também. Não, puto não. Coutinho que, líder, que faz, garoto, se consagra. Vou ceder aqui o meu direito de fazer. Eu tava vendo mais por esse lado. Ceará 3-0 no Santos, acabou o jogo. 3-0, crise no Baixada Santista. Aí, Tiru. E o Cruzeiro tá empatando, né? Tá empatando, já nos acréscimos. Não, parece que tem a ver aqui. Acho que isso não tira a nossa monetização, não, né? Trazer aqui um registro do Nils Almirante no GE Globo. Ó. No VAR, a gente foi lá... Peraí, vamos lá, do início. Cara, na hora que o juiz estava no VAR, a gente foi lá conversar com o Diniz, então eu e o Couto já veio pro lado assim, a gente estava conversando, sempre como ele me chama de Joia, ele falou, Joia, como tu tá confiante? Eu falei, tô confiante sim. Então vamos ver que quando chegar lá eu vou decidir, e quando chegou lá ele decidiu e pediu para me bater e deu certo. Cara, na hora que o juiz... Aí, ó. Então foi o Coutinho que amarelou. Eu ia dizer que a sua fanfic meio que tinha se confirmado. Quem mandou decidir, né? Sei lá. O de Coutinho ou o Diniz. Mas parece que foi o Diniz mesmo. Ser chamado de Joia é sensacional. Porra, Joia. É uma moral, hein, chama ele de Joia. Que moral, hein? O Ryan de Joia. Tiru, você travou? Coitado do Tiru. O Wesley foi cortado e o PH está na seleção brasileira, meus amigos. Meu Deus! Meu Deus! A justiça foi feita com Paulo Henrique. E a gente vai jogar sem Paulo Henrique e Puma.
Veto PH ou Veto Puma? Como é que a gente vai jogar contra o Fortaleza agora? Com que lateral? Em Babilônia? Não, Piton de um lado, Pumita do outro. Vai estar no Uruguai, Danda. Ah, tá lá na Kuala Lumpur, né? Caraca. O que aconteceu, gente? O PH foi convocado. PH foi convocado. Cadê essa informação? Tá no GE? Vamos botar na tela pra galera ver aí. Não, peraí, não. O que o PH Isso é verdade? aqui, cara? Foi convocado. Wesley foi cortado, o PH foi convocado. Ah, onde tá dizendo isso? Tá no Twitter, em todo que é parte, cara. Caraca. Olha só, por mais que a racionalidade nos diga de que isso para o Vasco da Gama pode ser para lá de prejudicial, está proibido nessa live lamentar a felicidade do ser humano. Ele merece. Mas eu vou lamentar um pouquinho só. Tá aqui, ó. Lateral direito PH, destaque do Vasco no Campeonato Brasileiro, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti neste domingo para os Jogos do Brasil na Coreia e no Japão, dia 10 e 14. Babô, ele não chega dia 15 aqui, nem fudendo. O Wesley se lesionou. Então, vamos pensar aqui, é um momento... Então, vai ser o seguinte, Cuesta lateral direito... Não. Lucas atrasa o nosso geladeira para ser o zagueiro e Tietê segue na volância junto com o Barros. Ai, caralho. E vocês aplaudas o Master. Mas é foda, como é que eu fiquei feliz e triste ao mesmo tempo. Que doideira, mas, cara, PH merece, mano. Ele merece, é foda. É foda mesmo, Vamos cara. pedir o jatinho da Leila emprestado. É verdade. É que a galera, talvez a galera não saiba, o Pumita foi convocado pelo Bielsa na seleção uruguai, e os jogos do Uruguai são dia 10 e dia 13, se não me falha a memória. Só que é lá também do outro lado do mundo, é em Kuala Lumpur, na Malásia. E, assim, é um dia antes do jogo da seleção, né? Então, talvez o Pumita consiga chegar a tempo, Tiro. E pedir um adiamento. Pedir para o dia seguinte, já não dá mais, né? Quinta-feira. Marca quinta-feira esse jogo, pô. Então, o Vasco só tem 2 jogadores convocados na data FIFA. Tem outros times nessa situação e eles não adiaram. É isso, assim. Mas eu acho que o Pumita chega a tempo. São 48 horas. O Pumita deve conseguir chegar a tempo para o jogo. Ou Paulinho Babilônia faz a sua estreia para valer no Vasco num Campeonato Brasileiro. Ou então Leandrinho faz a sua estreia como lateral direito no Vasco, né? Que é a posição que... direita. Mano. Caraca. Mas legal, não, parabéns ao PH. A gente comentou, é um jogador de 29 anos, tendo a sua primeira oportunidade na seleção brasileira, e isso é legal, muito legal para ele, né? Para um cara que talvez não passasse na cabeça dele que ele seria convocado. Foda. E foda para o Vasco também, cara. Mostrar que o cara pode vir aqui, se destacar e ir para a seleção, de repente. Exato. Vamos de Bovasco? Vamos. Vamos de Bovasco. E Bovasco já pronto para entrar na tela. A gente traz aqui a média do time. Vamos atualizar aqui para a gente ver como é que ficou. Tá, o nosso Vasco da Gama subindo um pouquinho aí, ó. Deu uma subidinha, mais 0,18. Vamos botar geral aqui. Tá bom, né? Tá aqui o Vasco da Gama aqui, ó, na média do time. E tá aí, ó. Léo Jardim empatando com o Ryan, ó. Momento importante. Momento importante do Ibovasco, a subida meteórica do nosso garoto Raio Ryan, a queda vertiginosa do Léo Jardim após o jogo de hoje com o -2, bagre do jogo de hoje, culpado ali pelo terceiro gol, e tá aí, empatado em primeiro lugar do nosso Ibovasco, empatam os dois com 17 pontos. Vejam vocês, quem se destaca na segunda colocação é o Paulo Henrique, Nuno Moreira, que vinha flertando com a segunda colocação, chegou a ser segundo lugar depois do jogo contra o Botafogo, está empatado agora com o Cauã Barros, com 9 pontos. Tietê caiu, mas continua bem ranqueado no nosso Ibovasco, fundamentalmente em função daquele bom momento com o início do Fernando Diniz. A gente vai ter algum VAR aqui, porque o Tietê não registrou as suas quedas de meio ponto por estar fora, mas a gente já corrige isso, não tem problema.
Verratti, em queda, aparece na sequência com 6 pontos. Verratti começa valorizadíssimo com 10 pontos após o Carioca. Depois tem DVD, Coutinho, Carlos Cuesta, Fernando Diniz aparecendo ali ainda positivamente. E essa partida fica em que posição aí no nosso ranking de partidas? Deve estar lá pela meiuca, né? Ranking das partidas, acho que vai estar mais acima da meiuca. Partida mais bem valorizada é a do Santos, depois tem o Botafogo da classificação, tem o Fortaleza 3-0 no início do Diniz, Cruzeiro 2-0, jogo difícil, São Paulo 3-1 no Morumbi, Melgar 3-0, 3-1 do Sport. Esse jogo contra o Sport a gente ainda estava todo otimistinha, né? Não era para estar aqui, era para estar mais embaixo. O 2-1 com o Santos é a mesma coisa, é a gente docinho no início de campeonato. Tem o Botafogo 1-1 em casa também, que a gente faz um bom jogo contra o Botafogo no primeiro jogo da Copa do Brasil. Depois aquele Inter empate 1-1 no Beira-Rio. Flamengo 1-1, o bom empate de 2 rodadas atrás. Bahia 3-1, a boa vitória nessa sequência difícil também. O 0-0 com o Flamengo do primeiro turno. O 1-0 do Porto Cabejo, olha só, cara. Estávamos docinho no início do ano, hein? Operário, vitória 4-3, aparece aqui como 16º melhor jogo do ano. Vou trazer o Datagol para a nossa tela. Aqui, ó, vou jogar para cá, atualizando. Fica assim o nosso Datagol, ó. GB figurando no Datagol, né? Primeiro gol do garoto GB aparecendo aqui, ó. Não sei se meu cursor aparece, acho que sim. Tá, né? Aparecendo. Aí registrado o gol do GB e o destaque mais uma vez para o Ryan, não só pintando como segundo colocado no nosso Datagol, como olha o nosso Piratola estacionando. Que já aí. teve tão distante, né, cara? Era uma régua. Cara, e agora vai a galera chegando. Coutinho, Nuno, Ryan. Era bizarro, tio. O que tinha. Porque o Pirata, ele faz aquele início de temporada. No time do Carille, era ainda um replay de 2024 e 2023, que a gente dependia do Verratti para fazer gol, e ele estava cumprindo. É um início de temporada muito bom do Verratti. E com aquele início do Fernando Diniz, ele começa com 2 gols contra o Fortaleza, né? A estreia dele no Brasileiro com o Diniz é com 2 gols no Fortaleza, né? De lá para cá, meu amigo, apesar dos gols de pênaltis, apesar de um ou outro jogo que ele faz gol, meu amigo, o Verratti estacionou nesse time do Diniz. O Ryan já está chegando perto. A gente tem aqui, ó, 36, 38, 40, 44 pontos para o Ryan. O Verratti está com 53, 54. Ou seja, está chegando, meus amigos. Nuno Moreira, o terceiro colocado. Coutinho, essa é o quarteto de ataque do Vasco da Gama, entre os 4 primeiros. Piton, desde sempre muito caracterizado por ir bem no nosso Datagol, né, pelas suas assistências, mas já tem aqui na sua cola também o PH aparecendo aí como 5º colocado, 6º colocado no Datagol do Expresso, minha gente. Beleza? Beleza. Bom, boa noite para todo mundo. Uma boa semana, João Almirante. Boa semana. Amanhã estamos de volta aí no Colina de Passe. E é isso. Vitória, um pouquinho mais de tranquilidade para essa parada, recuperar ali o Cuesta, né? E voltar para fazer uma reta final aí de brasileiro tranquila, esperamos nós, sem sofrimentos, para que na reta finalzinha mesmo a gente já esteja com o boi na sombra, pensando em Copa do Brasil e ter um dezembro ali que pode ser espetacular, a depender do que acontecer, hein, meus amigos? Vocês já pararam para pensar? Olha aí. Boa noite. São 4 vitórias agora, João? Essa que é a conta? 4 vitórias. Nem precisa disso. Pode nem ser precisa. até 4 empates, Felipe Tirua. Por que não? Não. Porra. Afinal, 4 empates. Não. Eu tô falando 4 vitórias pra gente conseguir chegar a 45. Não. Eu já estava pensando no 4 vitórias do título. Pro título da Copa do Brasil. Poderia ser 4 empates, né? Não. Para os 45 são 4 vitórias, né? Para os 42 são 3. Acho que 42 esse ano já vai encaminhar, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos torcer, então. Tá dado seu boa noite, Felipe Tirua? Tá dado meu boa noite. A gente vai ter muito tempo para conversar aí agora.
Boa noite a todo mundo que nos acompanhou aí, somando o jogo pré e pós, sei lá, são 10 horas? São, né? 10 horas, 10 horas. 10 horas e pouco, 10 horas e meia, vamos. Caraca, Jesus. então... Mas acho que uma vitória dessa foi uma catarse, então acho que merece também. Obrigado a todo mundo que colou até agora. E vamos aproveitar essa data FIFA para ver o que o Vasco vai nos aprontar. E, mais uma vez, a Capela deu sorte de o Novaes falando a verdade. E ia comentar sobre... Ai, cara, agora me fugiu. Deixa, depois eu lembro. Alguma coisa. Tá foda, tá falhando, cara. Não, ia comentar alguma coisa que eu não me lembro agora, que tinha a ver com o jogo. Não, foi o Diniz, né? Acho que o Diniz fala da importância desse jogo. Foi a primeira vez que eu vi um Diniz pragmático na coletiva, falando assim, pô, esse jogo era muito importante, a gente venceu Cruzeiro e Bahia, mas esse jogo foi muito importante da distância de pontos para o Vitória. Então, assim, era um jogo muito importante sair os 3 pontos da forma que for. Acho que o Vasco deu muita sopa pro azar, mas que bom que a gente saiu vencedor. E aí agora pensar nessas 4 vitórias para dar férias de Brasileirão e focar na Copa do Brasil. Obrigado. Boa noite para geral, pessoal. Vamos descansar, minha gente. Caralho, bateu feio aqui. Vambora. Beijo para todo mundo. Tamo junto. Até a próxima. Amanhã tem Colina de Passe às 9 horas da noite. A semana promete, meus amigos. Sem jogo do Vasco, mas sempre com Expresso. É Vasco todo dia, não é isso? Valeu.